a pensar, porque é que eu não tenho maturidade ou porque é que não tenho conhecimentos suficientes para perceber isto? Eu adorava perceber as notícias, portanto começou a ser muito por aí. E depois, também um bocadinho aliado às notícias, o não perceber o comentário político e sempre me ter fascinado muito política. E não perceber isso foi um bocadinho o trigger para bora lá tentar investir um bocadinho nisto e bora lá tentar dar um bocadinho... Será que é por aqui? Será que é por aqui a formação que eu quero? Este é o The Pool Podcast, um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Hey guys, bem-vindos a mais um The Pool Podcast. Eu sou a Kai Rocha e neste episódio vamos falar com Caetano Xavier, a mente, a voz, a pessoa por trás do podcast Economicamente Falando. O Caetano partilhou a sua necessidade de comunicar, apesar de estar sempre a apontar para a economia, sobre a história de vida da Biba Apita, assim como alguns assuntos que não se dão na escola, mas deviam. Este é um episódio que foi emitido em direto na plataforma Twitch, em www.twitch.tv/thepool, em época de confinamento, os quais estão a ser intercalados com outros previamente gravados em estúdio. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Somos The Pool Podcast no Instagram e no Facebook e Podcast Pool no Twitter. Ao seguirem-nos, podem saber quem são os próximos convidados das nossas conversas em direto e saber mais sobre os nossos episódios. No The Pool Podcast, eu sou a Kai Rocha, o jingle é de Miguel Nicolau, captação e edição de som e vídeo mais fotografia é da autoria de José Garcia e as lindas ilustrações são da Joana Rolo. Esperamos que gostem e até já! Estamos cá. Olá pessoal, bem-vindos a mais um live stream do The Pool. E desta vez eu trago outro podcaster, porque lá está, nós estamos confinados em casa e então a única coisa que temos a fazer é falar uns com os outros. Não, mas na verdade já tínhamos falado exatamente sobre a possibilidade de ter uma conversa um com o outro, portanto isto vem mesmo a calhar. Infelizmente não vai ser em estúdio, mas pronto. Vou dar as boas-vindas aqui ao Caetano. Olá. Muito obrigado. Pronto, tu já ouviste um episódio ou dois, tu sabes mais ou menos como é que eu começo certas coisas, que é a pergunta de sempre, quem é que tu és? Exatamente, Sim. já estava aqui à espera. Bem, ainda que não tenha preparado a 100%, vou confessar, mas sim. Mas, portanto, o meu nome é Caetano Xavier, sou host do Economicamente Falando, eu estudei um ano de Ciências da Comunicação, depois saí de Ciências da Comunicação e entrei em Economia, portanto terminei a minha licenciatura em Economia e neste momento estou a fazer mestrado em Gestão. Apaixona-me imenso estas duas áreas da comunicação e da economia e daí ter criado este podcast que as une, vinham a perceber na perfeição, portanto acaba por ser um escape e uma maneira também de juntar duas coisas que eu gosto muito. Exato. E acho que me apresenta um bocadinho. Sim. Portanto, tu tiveste então um ano em Comunicação Social. Um ano em Comunicação, é verdade, Ciências da Comunicação. Aonde? Na Nova. Na Nova, ok. Eu estava na Rival, estava na... Na Católica? Não, na Técnica. Na Técnica? Sim, no ISCSP. Já sei, Ciências da Comunicação. Sim. Que já por si mesmo é preciso tirar um curso só para dizer a universidade, mas pronto, a sigla. Portanto, tu escolheste Ciências da Comunicação porquê? Eu não escolhi Ciências da Comunicação. Oh, ok. Foi um bocadinho Ciências da Comunicação que me escolheu a mim. O que aconteceu foi que eu sempre quis Economia, na verdade. Okay. E sempre quis Economia na Nova. E o que aconteceu foi que no ano em que eu ia entrar na Nova, finalmente, ansioso, as médias dispararam e eu por 5 centésimas não entrei. E na altura, a pôr as opções daquilo em que queria entrar na faculdade, etc., lembro-me de pôr Economia, a seguir Gestão, na Nova, e depois Ciências da Comunicação para não parecer muito mal serem só duas opções.
E pensei, nunca na vida vou entrar em Ciências da Comunicação, fica aqui, pronto, está feito, podia ter sido quase qualquer outra coisa. É uma coisa que eu realmente gosto muito, mas não seria a licenciatura que estaria nos meus planos. E qual não é o meu espanto quando eu estou a fazer uma viagem de carro, quando saem as colocações, e eu peço a uma amiga que queria entrar em Ciências da Comunicação, para dou-lhe os meus acessos para ela ver no que eu tinha entrado, e o código que lhe aparece é o mesmo código que o dela, o meu, ou seja, os dois em Ciências da Comunicação na Nova. E eu pensei, deve haver um problema, porque Universidade Nova, o código deve ser da universidade e não da faculdade, e pronto, achei que era só um problema técnico, e quando cheguei a casa aparece-me o e-mail, bem-vindo a Ciências da Comunicação, e foi um choque gigante. Então, portanto, mas essa escolha, essa última escolha, foi um bichinho que tu tinhas, tipo, mesmo que a coisa dê para o torto, acho que me daria bem enquanto, sei lá, jornalista, assessor, ou... O que eu sempre gostei imenso, e vou confessar que ao não entrar em Economia fiquei muito feliz por poder experimentar uma coisa completamente diferente em vez de fazer Economia numa qualquer outra faculdade, porque eu tinha muita ideia fixa de fazer Economia na Nova, na altura. Portanto, era um bichinho, porque houve coisas em comunicação e naquele ano que eu nunca mais poderei voltar a fazer e que nunca mais poderei voltar a aprender, e mais importante, que que não poderia na minha formação voltar a ler, e portanto esse lado foi importante, e não vou dizer que não pensei durante aquele ano em ficar, claro que pensei, mas pronto, mas foi mais forte a primeira convicção de que queria tirar Economia. Então, e porquê Economia? Economia, a história vem já de mais atrás, porque eu sempre quis perceber como é que funcionava o dinheiro, primeiro, perceber como é que funcionava a política também. Eu interessei-me por política muito cedo, mas mais do que isso, perceber que a economia era uma ciência socioeconómica, portanto tinha a parte social, e as pessoas confundiam um bocadinho às vezes a economia com finanças, e pensam que a economia é pura e exclusivamente dinheiro, e também tem muito de pessoas, não é? Certo. E aquilo que me apaixonava na economia era essa regulação, essa maneira, essa base de criar algo que é as nossas nações, tendo em conta, claro, as pessoas, mas com essa abordagem de perceber como é que a organização também monetária pode fazer com que um país se estabeleça, e como é que as coisas acontecem, e é muito mais complexo do que aquilo que eu pensava quando comecei a ter esta curiosidade, e continua a ser um bocadinho complexo, claro, mas é bom ir desconstruindo e fazendo este exercício de desconstrução. Certo, é daquelas coisas que é uma ciência viva, ou seja, as coisas, o contexto social também está a mudar, a forma como se faz negócios também está a mudar, portanto imagino que tu acabas de estudar um certo standard da parte económica de uma sociedade, e depois acabas por pensar, espera, mas entretanto no tempo todo em que eu estive a estudar isto mudou. Completamente. Portanto é um completo estudo obsoleto. Sim. Não, é verdade, é que quem não gosta de estudar, há áreas... Porque para quem quer estudar uma vez, ficar com aquela formação, congelou e vou fazer a minha vida profissional, há áreas que não dá para ser assim. Há áreas em que se tem mesmo de gostar de estudar constantemente, e uma delas é efetivamente a economia, porque as coisas estão constantemente a mudar. Há modelos que já não fazem sentido e são mais ou menos recentes, não é? Coisas que aconteceram há 10 ou 20 anos e que hoje em dia não fazem qualquer tipo de sentido. A internet vem aqui muito trocar as voltas aos modelos económicos. Completamente. Sim, aliás, depois apareceu antes não eram chamadas isto, mas depois de repente apareceram as startups que tinham o seu próprio modelo de negócio, e de repente as pessoas começaram a pensar, mas espera, isto não é costume fazer, estas empresas normalmente não são fundadas assim, o que é que se passa aqui? Portanto, a nível de crescimento também as coisas mudaram, a forma como se avaliam as coisas. Está tudo um bocadinho em pantanas, acho eu. Agora ainda mais também, não é? Nesta altura, agora então, Jesus. Agora então muito mais complicado. Certo, sim. Certo. Portanto, então, passaste um ano, bem passado em comunicação, em ciências da comunicação, e foste depois para a economia. É verdade, então, cumprir o sonho. Certo.
foste prachado outra vez ou como é que foi Não, isso? não, não, não. Ok. Não, eu quando entrei em economia achei que pronto, toda a minha parte mais boémia tinha ficado naquele ano de comunicação, e que me iria focar mais. Ou seja, acabei por conhecer muitas pessoas, até porque a Nova de Lisboa, a Faculdade de Economia, não tem uma cultura de praxe muito vincada, pelo menos em comparação à de Ciências Sociais e Humanas. São realidades completamente diferentes. Portanto, acabei por conhecer muitas pessoas que pronto, não fizeram parte da praxe ou o que seja. E foi um começar de novo, que é engraçado, porque é entrar num... Ou seja, o ambiente de economia não tem nada a ver com o ambiente de ciências da comunicação. Ok. E é engraçado este explorar de um novo ambiente e de pessoas completamente novas, e que todas elas acabam por acrescentar muito. E isso foi incrível. Essa dupla experiência universitária que eu acho que tive a sorte de ter depois. Pois, é que isso é uma coisa que de facto uma pessoa normalmente, quando entra na faculdade, e pelo menos na minha altura era assim, e imagino que ainda continuo, porque estas coisas, apesar de tudo, depende, tem tendência para demorar um bocado mais, não é? Aquela coisa do estou aqui na faculdade, estou neste curso, mas se calhar não era bem isto, ou o que eu queria mesmo era outra coisa. Portanto, nem é tanto a sociedade dita que tu precisas de acabar o curso e se calhar só depois especializas-te noutra coisa diferente, não é? Sim. É mais até a pressão que tu pões em ti mesmo. A situação do, ok, eu decidi ir por aqui e agora vou acabar isto até ao fim. Há muita gente que não desiste Muita dos gente, cursos. mesmo. Por causa disso. Não é bem casmurrice, mas por uma questão de valores. Não, completamente, eu concordo a 200%. Eu não passei muito por isso. Certo. Eu gosto mesmo, apaixonei-me à primeira vista por economia quando entrei, e é uma área que eu gosto mesmo muito, e a minha faculdade, a Nova, é inacreditável, portanto gostei mesmo muito e era exatamente aquilo que eu estava à espera. Agora, tive milhares de amigos à minha volta a quem isso aconteceu. E é muito chato, é um bocadinho aquela coisa do... Eu achava que era por aqui, afinal não é, e agora? Agora vou-me embora, volto para trás. Mas o que eu acho é que, por exemplo, eu perdi, entre aspas, um ano, e as pessoas têm tempo, nós somos novíssimos, não é? Eu acabei a Economia, que é um curso, era suposto ser o quê? Economista, quando a acabar uma licenciatura em Economia com 22 anos, Certo. é assustador. Ou seja, há tanto tempo para nós nos formarmos naquilo que realmente gostamos e para ter ou uma ou duas formações, ou três, ou as que quiserem, que eu acho que esse voltar atrás nunca deve ser visto como uma quebra daquilo que foi pressuposto por nós, não é? Há tempo para fazer isso tudo. E cada vez mais eu acho que nós temos caminhado nesse sentido de perceber que há mesmo tempo para sermos o que quisermos, e até mais engraçado do que isso, tempo para percebermos que não temos de ser só uma coisa, que eu acho que é muito mais curioso, até. Sim, mas lá está, estou a ser aqui um bocadinho advogada do diabo, não é? Porque eu acho Sim. que as pessoas, quando têm a noção de... É aquela coisa do quando estão mal, devem mudar-se, certo? Portanto, Sim. para mim, a ideia que se de facto, sei lá, acordas e não queres ir para as aulas, ou estás a ouvir os professores durante 2 horas e pensas, não quero saber disto, ou qualquer coisa assim do género, isso é um sinal, é alguma coisa dentro de ti a dizer, não, o teu caminho é outro. Mas por outro lado eu consigo perceber que haja também uma pressão financeira, Claro que sim. que é, ok, eu gastei imenso dinheiro para pagar as propinas deste curso, para pagar as inscrições e afins. Agora there's no way back. Sim, agora tenho que seguir em frente, certo? Ou seja, ou então mesmo aquela coisa, ok, tenho que seguir isto em frente e depois logo se vê, depois passo eu a ganhar dinheiro e depois aí posso escolher quando angariar o suficiente. Sim. Depois escolho Sim. outra coisa qualquer, certo? Sim, há um bocadinho esse lado, não é? Sim. Tu encontraste isso também no teu percurso? Ou foi mais aquela coisa dos valores que eu te falei? Chegaste a... Não, eu no meu percurso eu acho que acertei. Certo, Ou seja, sim. não houve ali um momento em que eu tenha pensado isto não me interessa nada. Claro que há cadeiras, não vou estar aqui. Claro que há cadeiras em que nós pensamos isto não me interessa nada, não é? Mas eu acho que acertei um bocadinho nisso. O meu curso desde muito cedo foi muito a minha cara.
e até entre amigos é uma coisa que é recorrente, porque eu tenho mesmo muitos amigos que não acharam que aquele era o curso para eles, e que acabam por dar como exemplo o facto de eu, por exemplo, ter achado logo desde o início que era mesmo aquilo que eu queria. E eu queria-o há muito tempo. Acho que para mim tinha sido um desgosto muito grande se depois de tanto tempo a querer, a esperar um ano e etc, tivesse entrado e depois não fosse nada do que eu estava à espera. Portanto, certo. acho que foi um tiro certeiro. E essa curiosidade pela economia? Tu disseste que começou desde muito cedo. Sim. Mas, tipo quê? Tu eras pequenino e dizias quando for grande quero ser economista? Como é que isso aconteceu? É um bocadinho pesado assim, não é? Não, acho que não. O que acontecia era, eu queria mesmo perceber as notícias e não percebia as notícias. E era uma coisa que me frustrava imenso em pequeno, que era eu perguntar ao meu pai, mas eles estão a falar do quê? O que é que quer dizer um corte orçamental? E o meu pai a olhar para mim assim a tentar meio, será que explico? Será que não? Ele não vai perceber. Olha, como é que eu saio desta? Não é? E eu pensar, porque é que eu não tenho maturidade ou porque é que não tenho conhecimentos suficientes para perceber isto? Eu adorava perceber as notícias, portanto começou a ser muito por aí. E depois, também um bocadinho aliado às notícias, o não perceber o comentário político e sempre me ter fascinado muito política. Não tanto a portuguesa, que não é tão emocionante, mas a política, por exemplo, a política americana é muito emocionante e todos os jogos que acontecem ali dentro sempre me interessaram muito, e não perceber isso foi um bocadinho o trigger para bora lá tentar investir um bocadinho nisto e bora lá tentar dar um bocadinho, será que é por aqui? Será que é por aqui a formação que eu quero? Agora, aquilo que eu quero em termos finais, pelo menos até agora, não tem nada a ver com política, é mais um hobby que eu gosto muito de acompanhar, e depois a economia e tudo aquilo que funciona à volta, as empresas, o crescimento de uma empresa, o sucesso de uma empresa, é que foi aquilo que me foi começando a puxar mais, e foi mais por aí. Ok. E então, qual foi o primeiro conceito em que pensaste, não, pera, eu tenho que mesmo perceber isto. O que é que isto é? Pois, eu lembro-me bem, foi o modelo da oferta e da procura. Ok. Porque eu não percebia porque é que, claro que era fácil perceber porque é que há uma oferta e uma procura e a dada altura aquilo que as pessoas procuram e aquilo que as empresas ou bens ou serviços oferecem se cruza, e então temos aí um preço que é o preço de mercado e a quantidade que é a quantidade de mercado, mas não percebia porque é que aquilo era representado por curvas, ou seja, não percebia porque é que aquilo tinha funções, e não percebia as funções, não é? E lembro-me que esse foi assim dos primeiros modelos e das primeiras realidades económicas que eu pensei, como é que eles conseguem perceber qual é a quantidade e o preço perfeitos, não é? Que é assim um conceito meio longínquo, mas pronto. Sim. Acho que foi por aí, acho que foi o primeiro conceito em que eu pensei. E qual é que achas que seria a maior o maior preconceito sobre, tipo, qual é o conceito errado que mais encontras na cabeça das pessoas? Relacionado com a economia? Sim. Ou com outra coisa. Podemos falar de outra coisa. Agora me dava completamente. Agora ia tipo 180 graus. Eu costumo dizer que isto, se nós começarmos a falar de esparguete, de lasanhas ou qualquer coisa, let's go. Mas, portanto, qualquer coisa que alguma coisa não, que... mas o maior, aqui nesta área, eu acho que o maior de todos é, eu acho que há aqui duas coisas. Um deles é achar-se que a economia são finanças, aquilo que eu tinha dito há bocadinho, que a economia é só dinheiro, que não é. Outro é a dificuldade em nós, para percebermos porque é que algumas coisas acontecem da maneira como elas acontecem, temos mesmo de as estudar ou temos mesmo de as saber. E há muitas coisas que, tomadas de decisão de alguns governos, nem a falar só do português, mas há tomadas de decisão de alguns governos que reclamamos muito, mas que algumas vezes, se calhar se formos um bocadinho atrás e percebermos exatamente o porquê de a longo prazo aquela decisão estar a ser tomada, se calhar até faz sentido. E acho que há um preconceito aqui à volta. Claro que há muita coisa errada, eu não estou a dizer o contrário, mas há muitas coisas que nós criticamos muito facilmente. Isto aqui, atenção, é transversal à área da economia como a quase todas as áreas. Há muitas coisas que nós criticamos muito à partida porque não conseguimos ver o longo curso. E acho que acontece muito na economia e nas decisões e nesta área, muito mesmo.
Então foi daí que apareceu o Economicamente Falando? Como é que isso apareceu? Como é que veio essa ideia? O Economicamente Falando foi mesmo o juntar a economia à comunicação. Portanto, eu queria, de alguma forma, criar algum projeto em que juntasse estas duas áreas. E eu terminei a minha licenciatura e decidi tirar um semestre de pausa. Não era bem de pausa, eu estava a trabalhar em part-time. Mas decidi tirar um semestre até começar o mestrado, não fazer tudo seguido. E foi nessa altura que surgiu a ideia do Economicamente. E o que era? Era tentar falar das áreas de muitas pessoas e desmistificar um bocadinho como é que funcionavam esses mercados. Há muitas pessoas que falam sobre música, por exemplo, e adorava ser cantor, ou adorava ser maquilhadora, ou adorava ser, sei lá, mil e uma coisas, mas não percebem exatamente como é que aquela área funciona, como é que se entra ali, como é que se passa para aquele lado, o que é que aquela área nos tem a dizer. E, portanto, o funcionamento dos mercados foi o primeiro princípio para criar o Economicamente. E daí surgiu a ideia de ter convidados. Agora, há o outro lado, e daí a outra rubrica, há duas rubricas, há o convidado da semana e há o Não Se Está na Escola. A outra rubrica foi outro lado que eu acho que é engraçado, que foi, há realmente coisas que não se estão na escola, mas que toda a gente espera que nós saibamos aplicar quando somos adultos. E de repente chegas às finanças e dizem-te, olha, agora daqui a 6 meses o artigo 53, anexo B, tens de entregá-lo, porque senão tens vais ter de pagar não sei quantos de multa do IVA e não sei, e a pessoa fica, o quê? De onde é que isso veio? Não é? Aliás, se lhe disserem. Sim, temos essa parte, não é? Temos essa parte. Há muitas multas do IVA. Aliás, eu fiz um episódio de Não Estar na Escola sobre isso, exatamente por isso, porque há muitas multas de IVA, e quem diz de IVA diz mil e uma coisas. Porque há esta falta de linguagem e esta falta de conexão entre aquilo que esperam que nós saibamos quando somos adultos e a formação que efetivamente nos dão para o sabermos fazer. Porque falta aqui um bocadinho esta ligação. E daí surgiu o Não Estar na Escola. Os dois juntos formam o Economicamente Falando. E pronto, e a ideia de ser podcast veio de uma sugestão de um amigo. Eu não sabia muito bem como é que havia de fazer isto ao início, como é que havia convidados e não sei o quê. Eu tinha estagiado na Renascença e não me tinha passado. Também. Na Renascença mesmo, Renascença? Sim, na redação. Ok, muito fixe. Eu tive na programação. Ok. Foi na altura ainda do que aquilo era anunciado ou nem por isso? Ivans, sim. Ok, sim. Alta Rua Ivans, sim senhora. Incrível mesmo. Sim, mas então, tinhas lá estagiado, sim? E não me tinha passado pela cabeça, por algum motivo, fazer isto em podcast. Eu que adoro rádio e que acho que esta coisa do... Eu gosto muito de podcast, de ouvir podcast. Adoro. E acho que esta magia de nós não sabermos exatamente o que está a passar na imagem traz à voz e à narração, à narrativa, aliás, uma magia diferente. Portanto, um amigo na altura disse-me, olha, os podcasts estão a ficar um bocadinho na moda. E estavam, não é? E estão. Sim. E então pareceu-me óbvio, na altura, criar o podcast. No dia a seguir a isso foi, não, aliás, 2 dias a seguir, nós estávamos num festival quando surgiu esta ideia, 2 dias a seguir voltei a casa e pensei, não, vou meter-me numa FNAC e perguntar a alguém o que é preciso para começar um podcast. E foi assim. E eles sabiam-te responder, então? O que é que... Sabiam-me responder, microfone, e etc. E a aconselharem-me microfones USB para o início, para poder ligar ao computador e etc. Portanto, fui começando a investigar e pronto, começou-se a formar a ideia. Giro que tu foste a uma FNAC e não foste ao Google. Não é? Aquela coisa pessoal. Sim. Eu sei, eu fui ao Google depois, muitas vezes, para perceber como é que as coisas funcionavam, até porque eu tive um percalço maravilhoso, que foi comprar 2 microfones iguais para o podcast e depois o meu computador só reconheceu um deles porque eles eram o mesmo, supostamente. Foi incrível. Sim. Então, pronto, aí o Google se calhar teria ajudado mais. E portanto, também usei muito Google, mas eu confio na malta da FNAC, em geral. Está recomendada. Portanto, pessoal que esteja aí a querer montar o seu podcast, podem ir à FNAC. Agora não vou à FNAC. Agora não.
Agora não convém. Agora não dá para ir para Mas sim. a FNAC. Quer dizer, online, podem ir ver online. Pode ser que. Eu não sei como é que eles estão a nível de A grande suporte online. publicidade aqui à FNAC, Assim. de repente. Eles não são patrocinadores, aliás, atenção, isto não é patrocinado por ninguém. Mas pronto, fica cá a genuína recomendação. Sim. Então, FNAC é bom. começaste com o podcast, não é? E enquanto, vá, de um podcaster para o outro, Sim. qual é que é então o teu maior, qual é que tem sido, aliás, o teu maior desafio a montar um podcast? Ok, pergunta difícil. O maior desafio, tenho que pensar bem porque isto requer uma resposta à altura. Eu acho que entre a periodicidade e a qualidade, talvez. Assim, houve uma coisa que aconteceu ao início que foi, eu achei que não ia conseguir o número de pessoas suficiente, achei que ia receber muito poucas respostas e felizmente houve uma altura inicial em que houve umas pessoas que foram dizendo que sim, outras que foram não respondendo, outras que foram dizendo que não e etc. E houve uma altura em que eu estava a gravar a primeira temporada e comecei a receber imensos sims. E então comecei a ter de gerir esta coisa que é, eu quero muito dizer que sim, mas se eu puser agora e tendo um episódio semanal, esta pessoa só vai poder ir para o ar daqui a 2 meses. E gerir isto, que é um daqueles problemas que nós gostamos que seja um problema, não é? Que é gerir, É um bom ter problema. convidados. Sim. Não, mas sendo realista, este foi um dos problemas porque foi convidado, foi complicado a dada altura gerir um bocadinho os convidados e para tentar fazer as temporadas com mais diversidade possível, tentar temas diferentes e pessoas de áreas completamente diferentes. Acho que isto foi desafiante. E também foi desafiante a qualidade. Há muitas pessoas que... Nós estávamos a falar antes de começar do som. E a qualidade é uma daquelas coisas que quem ouve podcast gosta mesmo de ouvir um podcast que tenha bom som. Certo. Eu trepo paredes a ouvir podcasts em que de repente... Quer dizer, há uns que têm graça, que as pessoas assumem que está ali a passar um caminhão, mas em geral é bom ouvir um podcast que tenha um som cuidado. E esse foi um dos desafios e tenho a sorte de ter um grande amigo, o Paulo Araújo, que me trata do som do podcast e que é brilhante, portanto ficou um check nesse desafio. Mas foi um desafio por eu não perceber quando comecei a montar, isso não sei se aconteceu contigo, mas não perceber quando comecei a montar quais é que seriam os meus problemas. Punha uns problemas na cabeça e depois afinal eram outros. Como é que foi no teu caso? Digamos que a minha primeira mensagem que eu recebi, aliás, foi engraçado porque eu já tive aqui a pessoa que me mandou essa mensagem aqui no podcast. É o episódio 2, acho eu, desta season, que é o Telmo. Que foi bastante engraçado porque ele disse-me: pá, o conceito é muito agir, mas eu não ouço nada. Porque isto já foi. Olha, já desfoquei a câmera e tudo. Ok. Porque já. Pá, isto começou também muito caseiro. E também, em vez. Eu não fui à FNAC. E então eu, na altura, era uma coisa mesmo. Ou seja, eu falava só mandava vir os meus amigos cá a casa e aí sim, depois segui-me por reviews na net que se calhar não eram assim tão fidedignas e então eu disse, ok, vou mandar vir este e afinal não funcionava e aconteceram problemas técnicos exatamente como aconteceram os teus. Portanto, essa parte aqui foi uma curva de aprendizagem assim bastante interessante, porque lá está, eu trabalhei em rádio, mas é uma coisa diferente tu estares num estúdio de rádio em que está tudo montadinho. Completamente. Não é? Sim. É tudo montadinho. O CD máximo, tu tens um lugar. Completamente. Está lá o editor de som, o produtor, etc. Ou seja, ele passa-te os gravadores já um bocadinho mais XPTOs e eu penso, na altura eram enormes, eram assim uns altos tijolos. Assim, para quem não me está a ver.
eram altos tijolos, mas gravavam muito bem. Independentemente de passar, podia estar a passar uma parada atrás de mim, um cortejo, que aquilo apanhava a voz da pessoa com quem eu estava a falar, não é? Mas completamente diferente daquilo que eu estou que se faz em casa, certo? Claro. Mas pronto, entretanto, isto cresceu um bocadinho mais, estamos em estúdio e até agora, portanto, nesse aspecto. Como é que tu estás Agora em a casa. lidar? Sim, como é que estás vocês agora pararam? Como é que. É assim, o que aconteceu agora foi, eu apercebi-me que tinha de dar aqui uma volta ao conteúdo e tu deste uma volta incrível e parabéns por isso. O que eu decidi fazer, e sai hoje, por acaso, olha, eu queria passar publicidade rasteirinha. Não, na boa. E sai hoje, o que eu decidi fazer foi ligar a alguns dos convidados que já tinham passado pelo podcast e fazer um episódio especial com convidados que já passaram ao longo das 3 temporadas e fazer um episódio especial em partes, portanto hoje sai a parte 1, com a maneira como as áreas deles estão a ser afetadas por tudo isto. Ok. E pronto, foi a solução que encontrei até agora e a seguir é sobreviver, é tentar criar mais conteúdo e gravar em casa. E podes-me dar um teaser? Já que estás numa de passar. Portanto, hoje Eu estou a o fazer. episódio... Sim, continua. Sim. Preço certo. O episódio de hoje vai ter a Filipa Galrão, que foi a primeira convidada do podcast e que eu adoro. Ela é inacreditável e, portanto, é uma participação sempre cheia de boa energia. A Filipa Galrão, numa nota muito familiar, tem agora uma filha recém-nascida e achei que era muito importante tentar passar este lado do como é que se sobrevive, no fundo, a tudo isto, com uma família em casa e miúdos a ter de ser entretidos. E também falamos de rádio. E tenho também a Inês Relvas, que é uma das minhas convidadas mais recentes, foi agora da 3ª temporada, e que trabalha na BCG, uma das maiores consultoras do mundo, e que dá um parecer mais empresarial e até dá uma ideia para pequenas empresas que nós deixamos no ar no episódio para quem quiser pegar. Portanto, é engraçado. A Filipa Galrão, que por acaso é muito engraçado, eu não sei se sabes, se só viste o podcast com ela, mas estávamos a falar de percalços e de coisas que acontecem no início. A Filipa foi a minha primeira convidada do podcast e nós fizemos a entrevista toda, tudo muito bem, foi incrível, eu felicíssimo, a rapariga da Mega Hits, a adorar, e de repente a Filipa sai, eu vou ouvir a entrevista e o microfone dela esteve desligado o tempo todo. Ai! Todo. Portanto, foi chocante. Sim. Foi péssimo. Tivemos de mandar-lhe mensagem em pânico. Tivemos de regravar, claro. A Filipa foi espetacular. Disse, também já me aconteceu na rádio, não tem problema nenhum, voltamos a fazer, fica melhor. Mas foi assim para começar, estás a ver? A começar logo com ter de regravar um episódio. Foi assim. Certo. Não, isso a mim já me aconteceu também. Eu tive que orientar uma sala também na altura em que era caseiro, ou seja, eu andava bastante mais móvel, andava de um lado para o outro com o portátilzinho e os microfones. E por acaso uma vez correu bem, porque eu tinha 3 entrevistadas e só 2 microfones, um que seria para mim e uma que elas iam passando uma à outra. Been there também. mas ficou uma dinâmica engraçada. Depois elas começam a meter-se... Pois é, assumir, não é? Sim, mais vale, não é? Porque senão estar a fingir que está tudo certinho e que há um microfone para cada uma das pessoas. Para quê? É verdade, para quê? Mas houve uma altura em que lá fui eu ter com a convidada e reservei uma sala de reunião que eu pensava que era normal, tipo, uma parede, alguma madeira, etc. Sim. Era uma gaiola de vidro. Portanto, podes imaginar a quantidade de eco que havia nessa gravação. E eu tipo, ok, isto se calhar vou experimentar, vou ver se isto passa bem. Se não passar bem, avisei logo, tipo, olha, se calhar vamos ter que gravar isto outra vez, fica já avisada. Depois eu digo-te qualquer coisa.
Meu Deus. Mas pronto, isso também já aconteceu uma coisa também no próprio estúdio onde nós estamos a gravar. Mas O que é que aconteceu? digamos que isto das tecnologias é tudo muito bonito, exceto quando elas falham. Ou seja, Sim. o computador não deu-lhe assim um blip qualquer e então não reconheceu absolutamente voz. Saiu de lá uma gravação completamente robótica. Eu parecia que estava a falar com o Terminator. E então, completamente. Não havia Siri nem Alexas que o valessem, porque era mesmo daquelas coisas em que eu fiquei tipo, olha, se calhar vais ter que ficar outra vez. E ele, pronto, tudo bem. Portanto, Nesse caso tem mesmo de ser, não é? tem mesmo que ser. Mas a maior parte das pessoas, fica já aqui a nota, vocês também já agora, se nos estiverem a ouvir, são obrigada. Obrigado. Mas as pessoas normalmente dizem, ok, sim, problemas técnicos, não é... Mas imagina, era a minha primeira convidada. Eu pensei, o que é que eu estou a fazer? Sou um pleno amador. É óbvio que isto é do mais amador que pode haver e a verdade é que é o que eu sou, ou seja, eu só estava a pôr a etiqueta estampada de estar a ser o meu... É que a Filipa sabia perfeitamente que era a minha primeira convidada, portanto era aquele erro. Eu tentei dar as voltas todas com toda a gente que conhecia, mas completamente impossível dar a volta àquele erro. Certo. Mas pronto, acabou por correr bem e assumimos na segunda entrevista. A introdução da Filipa começa com: é a minha primeira convidada e isso é tão especial que já cá esteve 2 vezes. Portanto, completamente assumido. Sim. E é assim. Sim. E, portanto, tu estás agora estás a fazer o mestrado agora? É isso? Estou a fazer mestrado. Certo. Comecei agora. Mestrado em quê? Ainda em economia? Em gestão. Gestão, ok. Agora fui cruzar. Qual é a diferença então entre economia e gestão? Porque também... Olha a pergunta do 1 milhão de euros. A diferença entre economia e gestão na nova, portanto na minha área de formação, eu acho que a economia acaba por ser ligeiramente mais matemático, mais modular, ou seja, tem mais a ver com modelos, assenta mais em modelos económicos. As cadeiras são... Há muito pouca diferença em termos de cadeiras entre economia e gestão, pelo menos na nova. Portanto, a base de formação é muito igual. Aliás, o primeiro ano é completamente igual. O que eu acho que é realmente diferente é a abordagem que um economista tem a modelos para depois, dali para a frente, poder prosseguir muito mais facilmente, por exemplo, investigação, ou ser professor, ou algo na política. Claro que um não invalida o outro, mas gestão é um bocadinho mais... é mais humano, penso eu. Agora estava aqui a dizer um erro gigante, mas não, acho que não. Acho que gestão é um bocadinho nada mais humano. A gestão tem, por exemplo, marketing, enquanto a economia não tem. A gestão tem organização das empresas, enquanto a economia acaba por ter econometria, que é mais matemática, funções e etc. Portanto, acho que difere um bocadinho aí. Eu achei que... Eu também sempre quis cruzar um bocadinho as duas. Achei sempre que uma era um bocadinho mais números, outra era um bocadinho mais pessoas, e isso também era um bocadinho eu. E achei que fazia mais sentido na licenciatura como base economia e depois no mestrado gestão como já sendo uma formação adicional, vamos assim chamar-lhe. Certo. E o que é que planeias depois com esta formação? Complicado. Estou aqui a revelar segredos de negócio. Se calhar é melhor... Não. Eu gostava muito de ter alguma coisa minha. Claro que sim, e gostava muito de continuar a juntar a comunicação à economia. Agora, não consigo fazer uma sem a outra, ou seja, eu acho, pelo menos, que não conseguiria prosseguir uma carreira 100% comunicativa dentro da comunicação, de um jornalismo, ou o que seja, sem ter um bocadinho o lado da economia e da gestão por trás. E como tinha dito quando começámos a falar, que eu acho que estamos numa altura em que não temos mesmo de ser só uma coisa, que é uma coisa que eu tenho tentado vir a explicar aos meus pais, que nós não temos mesmo de ser só uma coisa e que dá para juntar e dá para nos multiplicarmos. Eu acho que nós nos organizamos no caos, eu organizo-me um bocado no caos. Podemos juntar mais coisas, podemos desenvolver várias áreas e, portanto, eu gostava muito de prosseguir alguma coisa que tivesse a ver com comunicação, claro que sim, mas sempre tendo o lado da economia. Por exemplo, consultoria interessa-me muito.
A Inês Relvas, olha, que vai estar no episódio de hoje, é o que faz, e esta coisa de ser o médico das empresas, não é? Esta coisa da consultoria, que é uma empresa chama-nos porque alguma coisa está mal e nós vamos ao cerne da questão e resolvemos, a mim parece uma ideia muito bonita dentro daquilo que é o mundo empresarial. Por isso, Sim. talvez aqui há uma coisa in between, não sei bem. As duas, não sei. Está ainda uma ideia em fase embrionária. Está sim. Sim. Mas é bastante interessante porque de facto há uma coisa que é giro porque tu abordas essa coisa de uma forma bastante familiar, não é? É uma coisa que tu já estás. É um tema que tu já estás muito habituado desde pequeno, não é? Tipo, é um interesse que tu já tens desde há muito tempo. Sim. No entanto, o que é que tu dirias a alguém que tem aquele estereótipo de o mundo empresarial é uma cambada de gananciosos? Eu diria que existem muitos gananciosos no mundo empresarial, mas que acaba por existir também muita ganância em qualquer que seja o mundo em que a competição faz parte dele. Portanto, nós não podemos esperar ser minimamente competitivos sem que haja alguém que tenha um pouco de ganância em relação a chegar ao primeiro lugar. A competição, que é uma coisa com a qual eu embirrava muito em pequeno. E essa é uma pergunta muito gira que me fizeste agora. Porque era uma coisa que eu embirrava muito em pequeno. Eu não gostava muito de, por exemplo, desporto, de competição, não achava muita graça. Aquela coisa da luta pelo ficar em primeiro não achava muita piada, e até achava que era um bocadinho, não sei se tinha as minhas dúvidas em relação a fortalecer assim tanto o espírito de grupo. E depois com a formação em economia e com a formação em gestão, aprendi uma coisa muito engraçada, daquelas coisas que nós achamos que temos como ideias fixas e pré-definidas e depois mudamos com o tempo, que é a competição pode fomentar sim coisas más e ganância e tudo isso, e no mundo empresarial há muito, mas também pode fomentar ideias super criativas. O facto de haver competição faz com que nós muitas vezes cheguemos a dar o melhor de nós e tentemos dar muito mais, porque há mais gente a ver, há mais gente ali ao lado, nós não estamos sozinhos e o tempo escasseia e depois o outro pode passar, e não tem de ser uma coisa feia, não tem de ser... Ou seja, nós podemos chegar lá pelo nosso mérito, por achar que, claro, existe aqui competição à volta, mas isso ser algo que nos empurra e que nos dá mais força. Portanto, eu acho que um mundo competitivo, com conta, peso e medida, dentro do mundo empresarial, é essencial, e foi uma coisa que eu fui aprendendo. Acho que, claro, há essa ganância toda, mas depois também há empresas que fazem coisas inacreditáveis, e há tantas startups, por exemplo, agora a fazer coisas incríveis, que se não fosse a competição das startups e desta coisa do poder ao clique estar dentro do produto novo e criar um produto, não aconteceria, não é? Certo. Portanto, acho que pode dar aqui Sim. um mote para uma coisa boa. E lá está, e o facto de duas empresas estarem a competir-se não quer dizer que são inimigos, ou não gostam uma da outra, ou estão a esconder coisas umas das outras. Tipo, viste aquele anúncio, não foi bem um anúncio, aquela publicação que a Sagres e a Superboc fizeram? Bom marketing. Eu por acaso fiz um post desses sobre um story, acho eu, no Instagram, exatamente a dizer assim é marketing que devia, que é bem feito. Para quem não sabe, para quem just tuned in, foi uma altura em que foi devido à manifestação do Marega, o jogador do Futebol Clube do Porto, devido a comentários racistas no estádio. Ele abandonou o campo e depois isso, claro, que levou a bastante alarido nas redes sociais, em todo lado. Era o que se falava no dia a seguir, 2 dias a seguir. Completamente. Acho que foi eu particularmente acho que foi um momento que era necessário, mas isso já vai para outro podcast, outro episódio. Mas o que aconteceu foi que depois a Sagres e a Superboc juntaram-se para fazer uma campanha em conjunto a dizer que connosco não há rivalidades, não há diferenças. Portanto, nesse aspecto fizeram uma iniciativa, tornaram uma coisa bonita, tornaram uma mensagem interessante. Se bem que é engraçado que a quantidade de comentários depois que eu recebi, que diziam todos a mesma piada, mandavam todos a mesma piada, que é esqueceram-se da cerveja preta.
Péssimo. E eles todos contentes a pensarem que são engraçadinhos e eu pensar, se tivesse 1 euro por cada vez que eu vi essa piada a circular, eu estava aqui rica e a fazer vida de dondoca sem sequer precisar trabalhar. Portanto, digamos que eu não apreciei e para já está aqui the point e eles a irem por cima, só para para terem piada. Mas sim, lá está. Competição nesse aspecto foi daquelas coisas em que, aliás, até nem foi bem competição saudável, foi mais a questão do este momento é um bocadinho acima de nós. Sim. Vamos unir-nos e fazer aqui vamos fazer aqui uma coisa. Eu, sinceramente, muitos props às equipas de marketing, à pessoa de marketing que teve a ideia e à pessoa de marketing da outra empresa que disse bora lá, porque podia ter corrido muito mal. Mas a reação foi, o timing foi ótimo, o tempo de reação foi bastante bom, o conceito foi ótimo, portanto fica aqui a público de uma profissional de marketing, bem-ajam, sim senhora, continuem a fazer mais dessas coisas. Foi um grande momento que prova isso. Sim. Prova que a competição, ou quer que seja, às vezes fica para trás. Certo. E às vezes há coisas que são mais importantes, não é? Sim. A nível de... Portanto, tu queres entrar mesmo a nível de consultoria e porque há ali uma parte de comunicação também, não é? A parte da... Qual é que achas que seria o maior... de certeza que no episódio com uma consultora isso está... Tu perguntaste isso. Ou então está lá dito que é... Qual é que achas que seria então para ti o teu maior desafio a ser consultor? Sim. Eu acho que neste momento o desafio... E por acaso falo disso no episódio com a Inês. Sim. Que o desafio de uma empresa... Que está estabelecida há muitos anos e que é uma empresa já com um modelo de negócio muito estabelecido, um bocado arcaico, tentar fazer com que essa empresa perceba que, olá, existe internet, temos de nos adaptar, as coisas têm de mudar, há aqui muita coisa a fazer. Há muitas empresas ainda que têm pessoas que só por fazerem parte de um quadro com 70 anos continuam a assumir um papel que se calhar neste momento não faz assim tanto sentido. E aqui entramos num campo perigoso. Mas o essencial de fazer as empresas perceberem que a internet existe e que fazer parte dela traz benefícios e portanto esta transformação acho que neste momento é um desafio inacreditável para ter nas mãos com uma empresa. Acho que seria um grande desafio mesmo. Achas que ainda assim há pessoas que estão a colocar esse entrave? Porque já... Eu acho que há muitas pessoas que não o sabem fazer. Ok. Não sabem como é, por muito que queiram ou que se apercebam, mas ok, eu vejo isso a acontecer nas outras, mas como é que eu faço isso na minha, não é? Como é que o meu modelo de negócio que eu estou habituadíssimo a ver e que quer eu queira, quer não, por mais que a pessoa seja visionária, está há 50 anos a fazer aquilo, é como se tivesse um bocadinho palas e não conseguisse ver um bocadinho além, não é? Nós estamos há tanto tempo a olhar para aquele modelo que é muito difícil sair dali, portanto, um olhar assim mais fresco sobre aquilo que anda a acontecer lá fora e a entrar nessa empresa, eu acho que seria um desafio muito giro. Muito giro mesmo. Mas isso também aplica-se muito, imagino, à própria literacia económica, não é? Porque lá está, a questão... Há muita gente, por exemplo, que diz eu se mandasse nisto, eu fazia isto e aquilo e aquilo outro, certo? Sim. No entanto, há imensa gente uma parte dessas pessoas se calhar não tem bem a noção no que é que essas medidas implicam, portanto, ou seja, completamente. Há aqui umas coisas que é tipo, que seria ok, se calhar a intenção é ótima, se calhar a medida a um nível lógico faz sentido, mas por outro lado a realidade económica não é bem assim. Era um bocadinho daquilo do longo curso que nós estávamos a falar há bocadinho. Eu próprio, por exemplo, há imensos temas que se discutem e que eu penso, ok, eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isto ou para discutir isto, portanto vou só não dar opinião. Às vezes eu acho que é muito melhor abster-nos de dar opinião numa coisa do que estar a mandar para o ar e não ter bem a certeza daquilo que estamos a falar. Há muitas coisas que as pessoas dizem que fariam e que depois
se houver um bocadinho mais de reflexão, tem repercussões muito mais dramáticas à volta daquilo que é, ou seja, o ponto delas até poderia, sim, acontecer, ou seja, o final até poderia ser aquele, mas à volta iriam acontecer muitas outras coisas, porque a economia é sensível a tudo. A economia, nós tocamos numa coisa e desmanchamos muitas outras, ou construímos muitas outras. As coisas estão completamente dependentes. Portanto, o grau de dependência de quando assumimos uma medida, pensar em todas as outras e as repercussões que isso tem, é que eu acho que é muito complexo. Eu, por exemplo, abstenho muitas vezes de dar opinião porque penso só, pá, não sei, não consigo. Há muitas medidas, por exemplo, agora, que vários ministérios estão a ter relativamente ao corona, e que há muitas pessoas a criticar, e eu às vezes penso, há críticas que são visíveis, claro, mas há outras coisas que eu às vezes penso, como é que, por exemplo, um governo nesta altura, que é uma coisa completamente nova, se vai lembrar de preencher todos os casos de todas as pessoas, não é? Este exercício é muito complexo, nós damos aqui mais atenção a um setor e estamos a esquecer-nos de outros, portanto este balanço, que eu acho que dá para ver muito agora nesta crise que estamos a passar, é transversal àquilo que acontece durante todas as outras decisões, todos os outros anos, em todas as outras áreas. Certo. Se bem que, lá está, a maior parte dessas decisões, se calhar, não é feita tão à pressa como agora estamos a fazer. Exatamente. Não é? Porque o imediatismo aqui é a chave. Aqui é muito... É fulcral porque isto mudou de um dia para o outro. Não é? Tudo mudou assim de um dia para o outro e foi assim uma coisa... Eu acho que é mais Exatamente. Isso até que está a afetar as pessoas do que propriamente o facto de oh meu Deus, estou em casa, ou oh meu Deus, estou a trabalhar em casa, ou oh meu Deus, eu não posso trabalhar em casa, ou as ruas estão vazias. Exatamente, eu também acho. É mais a questão de, espera, isto agora, quarentena, isolamento, calma, mas ontem ainda fui para o trabalho normalmente, o que é que se passou? É verdade, é verdade. Este shift não é um exercício nada fácil. Nada. E eu acho que podemos descobrir coisas em nós que não tínhamos noção e que podem ser, não é? Nós muitas vezes não passamos de todo por esta experiência de estar fechado, e isso pode trazer-nos coisas, pode trazer-nos coisas sobre nós à superfície que nos surpreendem, Sim. Às vezes. Sim. Para o bom e para o mal, atenção. Para o bom e para o mal. Também é bom, também é bom. Há muita gente que fala do mal, mas eu acho que também há coisas muito boas. Eu acho que há muito bom. Sim. Também. Mas pronto, e convém olhar para isso, senão damos em loucos. Certo. Não, mas fala aqui uma pessoa que já trabalhou em casa. Não é a primeira vez que trabalho em casa. Portanto, já fui freelancer e então já estive a trabalhar em casa e afins. E há uma fase de adaptação, obviamente. Eu, pelo menos, eu sinto, porque não tenho andado a trabalhar em casa, não é? Portanto, houve aquela fase em que agora voltei, portanto, isto foi mais um retorno do que propriamente uma coisa nova para mim, mas nesse sentido há uma fase de adaptação. Eu já sabia que há uma fase de adaptação que eu vou me focar muito mais no trabalho que estou a fazer, portanto, vou acabar os dias exausta. Pelo menos é o que me acontece a mim. Sei que há outras pessoas que é exatamente o contrário, que é tipo, olham para a sala delas ou para o quarto onde estão a trabalhar ou para o escritório, onde seja, e pensam, pera, eu tenho que ir arrumar aquilo, ou agora vou tratar da roupa e depois vou tratar da louça e depois não há trabalho nenhum feito. Sim. Ou vou remodelar a casa toda. Certo? Há ideias para tudo. Há ideias para tudo, mas pronto. Mas isto para dizer que, lá está, há coisas bastante positivas neste... Não é tudo mau. É um momento assim um bocadinho assustador, é verdade. Que eu acho que não passaria pela cabeça de ninguém, a não ser que tenha visto o Contagion na Netflix ou qualquer coisa assim. Eu não vi e agora também já não vou ver. Não convém. Admito que não vou ver. Não, quer dizer, de certa forma tu estás a ser spoilado para o Contagion na vida real. Portanto, se tu visses agora já sabias o que é que ia acontecer. Sim, provável, pois, ok. Mas pronto, piadas assim um bocadinho de mau gosto aside. O que eu queria perguntar a seguir era qual é que é para ti a coisa mais surpreendente que tu encontraste enquanto estudante de economia e enquanto podcaster? Ok, mais duas difíceis.
Eu não venho aqui para fazer perguntas fáceis, pá. Estou a ver. A coisa mais surpreendente, enquanto estudante de economia, além desta coisa da competição, que falei, que foi uma coisa muito marcante, foi perceber a dimensão daquilo que é a parte social dentro da economia. Que eu acho que eu queria descobri-la, queria muito perceber como é que as pessoas entravam no meio disto tudo e como é que se podia mesmo contar com as pessoas para se desenvolver modelos económicos e ter percebido isso ao longo do curso, acho que foi um check que eu queria muito e foi algo muito bom. Houve um Nobel da Economia há não muito tempo, eu não quero dizer o ano para não dizer mal, mas o Richard Thaler, que tem a teoria do nudge, que é uma teoria muito fixe e que é das primeiras pessoas que conta com o facto dos humanos serem mesmo racionais, porque até há não muito tempo contava-se um bocadinho com uma irracionalidade do consumidor nas escolhas dele. E este psicólogo, que é estúpido, eu sei, e este psicólogo veio fazer esta ponte entre a psicologia e a economia que era muito necessária para se perceber, não, as pessoas reagem a estímulos, mas as pessoas são completamente racionais na maneira como fazem as decisões delas e muitas vezes não é matemática que nos salva. E esta coisa do equilíbrio entre a matemática e aquilo que é previsível através de modelos e também aquilo que são pessoas e o estudo social que é tão importante, eu acho que foi aquilo que mais me surpreendeu em economia. Portanto, as pessoas reagem de forma racional a que tipo de estímulos? Aqui era, por exemplo, ele faz um trabalho muito extensivo sobre... Sim. Estou-te a pedir para trocar miúdos. Sim, mas um trabalho muito extensivo sobre quase tudo. Mas há muitos modelos económicos que esperam que haja uma relação direta entre, por exemplo, aquilo que as pessoas consomem agora e aquilo que as pessoas consomem a seguir. Ou seja, por exemplo, há modelos que assumem que se aumentar um preço à frente no próximo período, então as pessoas sabem que esse preço vai aumentar, portanto vão comprar mais agora e não vão comprar nada nesse outro período. E ele pensa, calma, ok, isso claro que em termos matemáticos funcionaria assim, mas as pessoas continuariam, por exemplo, a consumir neste e no próximo período e não fariam talvez esse exercício do vou poupar a 100% agora porque a seguir vai subir. Ou seja, a pessoa é imprevisível, não há uma previsibilidade linear naquilo que o consumidor vai comprar agora ou vai comprar a seguir. E isto extensiva muitas outras coisas nesta teoria e é meter psicologia e termos que eu não conhecia muito interessantes aqui à mistura na economia, que eu acho que é muito, muito giro. Portanto, acho que foi o que me surpreendeu assim mais, talvez. Ao fim e ao cabo são pessoas, não é? São pessoas que manuseiam o dinheiro, que tratam do negócio, portanto acho que associar a psicologia à economia faz todo sentido. E fazia-nos falta ter mais, eu acho. Fazia-nos falta ter um bocadinho mais de psicologia associada ao curso, porque faz todo o sentido, mesmo, perceber as pessoas. Certo. E depois, enquanto podcaster? Enquanto podcaster? Podcaster é um termo assim tão XPTO. Não é? É um bocadinho. Mas sim. Não penso muito no termo, por acaso, mas sim. Desde que comecei, aquilo que me tem surpreendido mais, se calhar vou outra vez para as pessoas, é clichê, tipo, se calhar vou outra vez na mesma. Não, vou dar a mesma resposta aos dois. Estou a brincar. Não, mas se calhar dou a mesma resposta nos dois. As pessoas também têm sido aquilo que se calhar me tem surpreendido mais. Eu tenho feito pesquisa para o Não Se Está na Escola e dou por mim no site das finanças a ir ver coisas sobre o IRS que nunca pensei ir ver para fazer um episódio sobre o que é o IRS, mas já ao fim e ao cabo, a minha experiência na faculdade ou nas escolas já me tinha mostrado aquilo que eu fazia em termos de pesquisa, portanto não foi assim tão surpreendente. Eu sei pesquisar uma coisa, como qualquer um de vocês que está a ouvir sabe, e tentar ir pensar um bocadinho e aplicar naquilo que deram na faculdade e simplificar para fazer chegar às pessoas. Agora, os convidados da semana, está muito nas mãos deles aquilo que é o produto final, não é? Aquilo que é o episódio. E isso é das coisas que me têm surpreendido mais. Eu conduzir uma entrevista, que é uma coisa que eu adoro fazer, com uma pessoa que muitas vezes admiro, já tive sentado à minha frente muitas pessoas que admiro muito,
e conseguir, ou tentar pelo menos, desconstruir um bocadinho ali a área delas e tentar perceber aquilo que elas são enquanto profissionais, quando muitas vezes o escrutínio que lhes fazem é fora do ramo profissional e o escrutínio que elas gostavam que lhe fizessem é mesmo aquele que é o profissional, que é aquilo que elas realmente trabalham para fazer. E já houve pessoas a surpreenderem muito nesse sentido. Já tive pessoas inacreditavelmente humildes e talentosas e este rácio às vezes é complicado. Por isso acho que se calhar foi o que me surpreendeu mais. Sim. E qual é uma pergunta bem clichê, que é qual é que era a pessoa que tu gostarias mais de entrevistar? Complicado essa. Viva ou morta? Qualquer uma. Vá, uma Qualquer viva uma? e uma morta, sim. Ui, uma viva e uma morta. Ok. Estou-te a dar duas. Agora... Estou-te a dar duas Ok. pessoas. Assim, do mundo inteiro? Sim. Pode ser do mundo inteiro? Pode. Aí é difícil. Olha, eu adorava. Ui. Uma morta, temos o Adam Smith, que é um dos pais da economia, e que tinha muita graça recebê-lo e perceber o início daquilo que foi a construção de modelos económicos. Se calhar tinha graça e depois, juntos, percebermos como é que as coisas tinham chegado até aqui. Ou seja, Ok. como é que isto se tinha dado e como é que estávamos neste ponto. Portanto, ter um dos pais da economia seria ótimo. E depois, alguém assim mais recente, e se calhar português, para ser engraçado, que tenha construído algo com... Estou a pensar enquanto falo. Que tenha construído algo com o seu esforço e dedicação. Um sonho, por exemplo, seria um Cristiano Ronaldo, que eu acho que acaba por ser um sonho para muitas pessoas de entrevistar. Falar de economia com o Cristiano Ronaldo, por acaso, parece-me bastante E era para onde eu ia. Sim. E era para onde eu ia, que era falar de economia com o Cristiano Ronaldo. Eu acho que ia ser muito engraçado. E outra das pessoas que eu acho mais influentes neste momento em Portugal e que também gostava de um dia ter sentada, que vai ser claramente meio clichê, mas também foi uma pessoa que construiu muitas coisas e que ultimamente até lhe tem falado uma perdinha na política, é a Cristina Ferreira, que eu acho que é uma pessoa que as pessoas que têm falado nela no âmbito político e as pessoas riem em geral e dizem, e foi capa da Visão, esta Cristina Presidente e esta possibilidade, e as pessoas riem e pensam, que parvoíce, ninguém pensaria nisso, mas e se a Cristina se candidatasse? Já aconteceu, aliás, temos do outro lado do oceano exatamente uma situação exatamente como essa, que é, e se uma pessoa que é uma celebridade e que se calhar não percebe nada de política se candidatasse, o que é que acontece? Exatamente. Portanto, pronto, mas aí não temos o melhor resultado. Lá está, é uma incógnita sempre, certo? Sabe? Eu acho que sim. Temos um humorista também como presidente da Ucrânia, penso eu. Polónia... Não, Ucrânia, Não talvez. quero dizer mal. Sim, mas há... portanto, no oeste da Europa há de facto um presidente que foi humorista, exatamente, e pelos vistos acho que está a fazer um ótimo trabalho. Pelo que me consta. Exatamente. Pelo que me consta. Das notícias que Isto me chegam. Isto para dizer que eu acho engraçado, tanto, por exemplo, na área do desporto, um Cristiano Ronaldo, que é uma pessoa que toda a gente sonha em entrevistar, ou que é um ídolo para muita gente, ou uma Cristina, que no meio da atualidade marca claramente aquilo que é a atualidade e que tanto num caso quanto no outro, eu acho que seria muito engraçado desconstruí-los um bocadinho e ver onde é que a economia e a área deles se podia cruzar um bocadinho. Pois. Fica ao convite, olha. Sim, olha, portanto... A Cristina está a ver de certeza. A Cristina, absolutamente. E o Cristiano? Ela está a ver, ela vê tudo. O Cristiano não sei, mas a Cristina vê tudo, portanto, olá Cristina. Mas seria engraçado. Até poderia ser os três juntos, o Adam Smith, a Cristina e o Cristiano. Uau! Cristiano, olha. Uau, eu acho que isso seria uma Com conversa... 2 microfones para os 4. Eles, para já, espera, o Adam Smith para já ia ficar a olhar para o microfone, tipo, espera, isto é o quê? Isto faz o quê? O que é um podcast? Está ligado. É que isto está ligado mesmo. Olha... Mas a Cristina ia explicar. Sim. Assim. Mas lá está, se calhar com a Cristina tu... Não, eu não é melhor não dizer esta piada, senão
Eu ia dizer que tu se calhar precisavas de baixar um bocadinho o volume do microfone. É verdade, mas eu acho que ela aceitaria. Eu acho que sim. Eu acho que ela proporia isso, Sim. logo à partida. Sim. Porque ela Vai sabe, eu acho que bastante. Mas, sinceramente, eu concordo perfeitamente com essas tuas escolhas. Nas mais surpreendentes, que é o Cristiano Ronaldo e a Cristina. Eu gosto, óbvio. Porque, Gosto desta coisa do não ser óbvio, não é? sim, sim. Eu dizer aqui CEOs que admiro imenso e políticos que admiro imenso e que eram incrível do ponto de vista pessoal a ter no podcast. Mas é tão engraçado quando nós tentamos misturar aqui áreas diferentes. Eu acho que é isso que tem acontecido no podcast. E é engraçado quando nós juntamos pessoas que às vezes se pensa, isto chama-se economicamente falando e a seguir está aquele nome. Eu acho que tem graça. Certo. Foi com a Biba Pita que tu gravaste. Sim. Excelente episódio, by the way. Obrigado. Portanto, A Biba é uma força da natureza. Sim, completamente. E foi muito giro falar da economia com a Biba. Sim. Economia da família. Sim. Muito giro. Portanto, ficam aí. Se ainda não ouviram um episódio do Economicamente Falando, tem um que é bastante interessante, de uma pessoa também bastante surpreendente. Portanto, fica aqui a recomendação também. Caetano, muito obrigada por teres estado aí desse lado e por teres aceito este desafio. Obrigado mesmo. Pode ser que depois a gente grave em estúdios em breve. Certo? Vamos tratar disso. Ok. Também parece-me uma boa proposta. Muito obrigado mesmo. Ora, essa. É engraçado estar deste lado também, se calhar de vez em quando. Pois, sabes que... Eu prefiro estar desse, mas... Também eu, sabes? Mas já tive eu que estar aí desse lado e, portanto, alguém tem que sofrer aquilo que eu sofri. Olha, muito obrigada. Fica aí só que já falo contigo outra vez. Ok, obrigado. Portanto, pessoal, muito obrigada por terem estado connosco no live stream. Já sabem, podem seguir aqui no Twitch para receber todas as notificações e mensagens a dizer, olha, vamos estar em live stream. Não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, que é Podcast Pool no Twitter e The Pool Podcasting no resto, portanto Facebook e Instagram. E não se esqueçam também de seguir aqui o Caetano no Economicamente Falando, que é um _ economicamente no Instagram. E onde é que era mais? Onde é que é? Também há LinkedIn. No LinkedIn. E também há Facebook. Ok. Portanto, na descrição do episódio eu deixo todos esses links para vocês consultarem. Obrigado. Portanto, nesse aspecto, muito obrigadíssima. Fiquem em casa seguros, tenham um ótimo fim de semana e até já.